Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa oração inicial. Primeiro eu vou fazer a leitura. Primeiro Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Vamos orar. Grande Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela alegria que o Senhor traz em meu coração de estar reunido com os meus amados irmãos em Tua presença. Amém. Pai, obrigado por esta vitória que o Senhor tem dado a nós, por mais um dia estarmos aqui na casa do Senhor. Pai, nós queremos ser abençoados, por isso vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Em todo momento da nossa vida, Senhor, nós queremos isso, adorar ao Senhor, exaltar o Teu nome, encher o nosso coração de paz com a Tua palavra, encher o nosso coração de amor para com os nossos próximos, Pai, e viver isto que nós desejamos. Muito obrigado por tudo. Que cada um seja recompensado pela Tua palavra. Que cada um seja cheio do Teu Espírito Santo. Obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem aleluia, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração? Oração em favor de Alessandra Evelyn Wilgner, pelo aniversário, e também para o irmão Joaquim Faria. Eu também gostaria de incluir o meu nome da irmã Cíntia, que estaremos indo para São Paulo hoje. Vamos ao médico. Poderoso e eterno Pai Celestial, Deus, nós estamos felizes por estar aqui na presença do Senhor. Pai eterno, um espírito de contrariedade que tenta este local hoje, e queremos que a presença do Senhor faça isso desvanecer. Todo o mal caia por terra, todo o poder negativo, e que as pessoas possam entrar aqui para sair daqui felizes, Pai. Não estar aborrecido. Grande e eterno Deus, toma conta de nós, Pai, de cada um de nós aqui nesta noite. Que o poder do Senhor possa entrar e fazer uma diferença tão grande nas nossas vidas, que quando sairmos daqui, possamos sair felizes e desejando voltar novamente. Abençoa a viagem do irmão, da irmã, que vai a São Paulo. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Tome controle de tudo, Pai, e que sejam realmente abençoados. A volta, a ida e a volta, e tudo que eles fizerem lá, que o Senhor esteja junto com eles
para cumprir tudo corretamente, Pai. E cada pedido de oração aqui neste caderno, que o grande poder do Senhor intercessor possa descer sobre os corpos físicos e o mal sair. Em nome de nosso Senhor Jesus, toda dor no peito, toda má circulação nas pernas, toda dor de cabeça, em nome do Senhor Jesus, é repreendido pelo teu grande e eterno poder. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor pela hora que estamos vivendo. O Senhor tem nos dado graça até aqui, meu Pai. No Senhor temos alcançado perdão, misericórdia. Só o Senhor pode sustentar a cada um de nós, meu Pai. Só o Senhor pode satisfazer os nossos corações. Quebra todo o mal, toda corrente do inimigo, e que possamos alimentar da Sua palavra na unção do Teu Espírito Santo. Toma cada um de nós, Senhor. Repreenda e tire todo o mal e preencha com este alimento celestial. Sacia o nosso coração, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por cada irmão, pela dedicação, pela fé em Sua palavra e o esforço para vivê-la, Pai. Vivifica-nos juntamente no Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Êxodo, Levítico, obrigado. Levítico 23, 4 até o 8º. Amém? Amém. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Amém? Pode se assentarem, Deus abençoe. Eu creio que são tantas coisas,
maravilhosas que ainda está em oculto, que nós não aprendemos. Talvez vamos tanto lá na frente, há uma preocupação muito grande na abertura da palavra, no tocante àquilo que Deus faz através do seu sétimo anjo, e talvez não temos nem a base aqui atrás para receber aquela tamanha bênção lá na frente. Você vê o povo em disparada, é a abertura da palavra, terceira etapa, logo sai de dentro do contexto da mensagem. Então nós precisamos ver toda a base escriturística que Deus tem para nós, e assim Deus nos posicionar verdadeiramente como filhos. Nada nos arrebatará das mãos de Deus, se tomarmos a Deus dentro do seu Espírito Santo e deixar o Espírito Santo conduzir a cada um de nós. E é tudo o que nós precisamos. Tudo. Podemos ir lá na frente e falar da abertura da palavra, que é assim conhecido como terceira etapa, terceira fase do ministério do irmão Brana, conexão dos cabos soltos. Mas se não pegar lá atrás, Deus não vai trabalhar conosco, porque não vamos ver a base perfeita de Deus. Então o irmão Brana diz que os selos é a Bíblia inteira, e verdadeiramente o é. Porque se não tomarmos a Bíblia inteira, logo alguém está entrando no lugar do profeta, alguém está entrando no lugar do Senhor Jesus, né? Esse é um quadro em que nós vemos neste mundo. Você olha os falsos cristos, aqueles que têm a sua doutrina trinitária, achando que estão no lugar de Deus, pode pegar como cabeça a grande Babilônia, a igreja romana. Depois ainda aparece homens intitulando-se Cristos, né? Até mesmo vestindo, e tem ousadia de dizer: meu Pai, eu faço, né? E assim vai. E quando chega a mais um grão, nascido do primeiro grão, que é o Filho do Homem, nascido do Filho do Homem, a palavra gerando a palavra, e vai aparecendo homens também se colocando naquela posição. Como sabemos, veio a era da pedra angular, o homem tinha uma boa luz, pregava aquilo com uma grande eloquência, logo ele se tornou aquela pedra angular, tomando o lugar do irmão Brana. Onde era para ser um novo nome de Deus manifestado no profeta, e passou a manifestação a ser neste homem. É um risco que corre todos os homens que tentam se colocar neste lugar. Então, Deus traz essas festas, Deus mostra o lugar de adoração, e Deus vai nos posicionando. Então nós acabamos de ler esta instituição da Páscoa, né, esse mandamento. Eu desejo, se os irmãos quiserem abrir, nós vamos ler mais um pouquinho em Êxodo 12, quando foi instituída esta Páscoa, né? Páscoa quer dizer passagem. É justamente, nós vamos ver, Deus estava trabalhando com Israel, tirando Israel do mundo, tirando da escravidão, né? Por isso o Egito representa a religião e o mundo, porque os dois escravizam as pessoas. E essa escravidão, as pessoas ficam envoltas dela e não conseguem ver além. Então, muitas vezes, pode até sair, como Israel saiu do Egito, e olhando para trás,
olhando, desejando alimentar-se dos alhos porros, dos melões, dos pepinos que estavam no Egito. Isso mostra o cristão que sai do mundo, sai das denominações e começa a olhar para trás, a namorar o mundo, a ter o desejo daquele espírito religioso no qual ele saiu de lá, sempre olhando para trás. E a Páscoa é uma passagem, que era uma passagem de uma escravidão para uma liberdade. Então vamos ler um pouquinho aqui na Êxodo 12, só para nós vermos este acontecimento. Israel ainda estava dentro do Egito, quando Deus ordenou esta Páscoa. A instituição da primeira Páscoa, Êxodo 12, vamos começar no verso 1, talvez será um pouquinho longa, vamos ver até onde dá para parar aqui, amém? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Amém? Deixa eu ver aqui, para que nós possamos ter uma leitura completa. Para que nós fixemos bem qual este primeiro mês. Agora eu me perdi, né? Em Êxodo 34. Em Êxodo 34, eu vou ler, os irmãos ouçam, depois nós voltamos aqui. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Bem? Então lá, este mês será o princípio do mês. Que mês eles estavam saindo? Mês de Abibe, que é o nosso mês atual hoje, abril. Então, olhando aqui dentro deste panorama, mês de abril eles saíram do Egito. E foi a primeira Páscoa, dentro do mês de abril, mês de Abibe. Deus trouxe a instituição desta Páscoa, que era oferecer o cordeiro, aplicar o sinal no umbral da porta e comer o pão asmo. Este era a Páscoa. Então, no mês de Abibe, que será o primeiro dos meses. Hoje eu estava ainda olhando na internet sobre o dia da mentira. Onde é que criaram o dia da mentira, 1º de abril? O rei Luís XV, da França. O mês de abril era o princípio dos meses ainda. E ele fez a troca do mês, do começo do ano, para o 1º de janeiro. Então, segundo o relato lá, por a comunicação ser lenta e demorou a todos ficarem sabendo, então quando chegou aquilo ali e ficaram sabendo que o 1º de abril não era mais o dia do ano novo, e sim 1º de janeiro, começaram a criar as piadas, né? As críticas em cima do 1º de abril e criar a mentira no 1º de abril. Eu marquei a mensagem hoje lá, irmão, eu esqueci, o irmão Brana diz, 1º de abril pode ser o dia que o Senhor Jesus nasceu. Então você vê, a transição que ocorre é só pelo que o diabo faz. Ele rouba a glória para si, que é de Deus. O irmão Brana nos mostra que o cordeiro nasce abril, né? E o cordeiro, que é Cristo, ele é pão do céu.
Ele é o nosso pão asmo. Ele é o nosso pão sem fermento. Então, se trocando de Abib para Jesus Cristo, Ele é o nosso Abib, né? Ele é o mês que começa a celebração das festas ao Senhor. E as festas instituídas, nós vemos, tem festas, tem as trombetas. As trombetas era convocação para estas festas. E nesta primeira festa é a festa do pão asmo. Na segunda festa, que vem a seguir, é a festa da cega, né? Vai começar a colheita. Vai começar a apanhar os frutos maduros. Então pega os primeiros frutos, e havia uma festa que era celebrada ao Senhor, que eram as dizimas que eles tinham que levar. Então ali vinha a bênção de Deus, porque o molho era movido sobre todo o povo. E a Bíblia diz que o homem que não ia, ele não era abençoado, que não ia à festa. Então depois nós vamos estar lendo tudo isso, que é maravilhoso. Então começa a nossa festa, o nosso primeiro grão, né? Foi movido, foi derramado sobre a igreja. E qual foi o primeiro grão? O grão da cega, o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro grão maduro, foi o primeiro grão também a ser recolhido ao celeiro. E ele foi movido sobre toda a igreja, a primícia de Deus. Amém? Que é Cristo sobre a igreja. Então, essa festa da ceifa, a Bíblia mostra, o irmão Branham bem nos mostra, é a festa do Pentecostes. Depois de 50 dias, tinha uma outra grande festa da colheita. Já estava colhido, então tinha aquela grande festa que era 7 semanas depois. 7 vezes 7, 49. E no 50º dia era a festa. Pentecoste é 50. Jesus subiu, depois de 50 dias, ele se derramou na igreja. Amém? Amém. É perfeito o quadro, não é? Amém. Então vamos lá mais um pouquinho. Então é o mês de Abib. Hoje não é o mês, né? Como também apontou o templo. O templo era o tipo de Cristo, mas nós temos que entrar em Cristo e não é no templo. Quando o povo olhava para o templo de Salomão, eles sabiam que Deus estava lá, mas agora nós não olhamos a templo algum a não ser em Cristo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabra com os pés e com a frissura, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos, cingidos, os vossos sapatos nos pés,
e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Então ele vai entrar, vai mostrar que ele passará no Egito e trará a morte depois da Páscoa. Você vê, o sangue foi aplicado à tarde, à noite veio essa matança, depois da ceia, né? Depois de comer o pão asmo, veio a matança. Quem não tinha o sinal morria, mas tinha que cumprir esse requisito de Deus. E depois, o próximo passo, você vê que é noite, é escuridão, é trevas. E é justamente a hora em que nós estamos vivendo, onde se aparece tanta perfeição e adoração a Deus. Ou aparece tanta adoração a Deus e nem tanto perfeito, não é verdade? Nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade. Agora, espírito e verdade é só tomando Deus em toda a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. E espírito é só tendo o Espírito Santo. Então, fora de toda cogitação e pensamento humano, que Deus vai trabalhar dentro de nosso coração. Então, nós lemos a Páscoa, esta solenidade, houve uma santa convocação. O Senhor Jesus chegou, foi uma santa convocação para o povo reunir-se diante daquele primeiro grão, o grão de trigo, né? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, muitos frutos há de dar. Então ele tinha que morrer. Assim, como ele morreu naturalmente, ele produziu a cada um de nós. Se nós, hoje, na aplicação espiritual, não morrermos e deixar a palavra de Deus viver, os frutos não podem aparecer em nossas vidas. Por isso o Pai vem, ele corta cada vara que não produz o bom fruto. Então Deus mandou a primeira vara, foi Paulo. Paulo trouxe os frutos, foi podado, produziu frutos, né? Então vamos ver, de Paulo saiu Timóteo, saiu tantos pregadores, frutificou, não é verdade? Mas depois daquilo denominou, e aquelas varas que denominou não dá fruto, o Pai vem e corta e lança fora. Aí vem Irineu e produz, e aparece outras varas, não dá, Deus corta, aparece a vara Martim, até que chega a vara Brana. E se nós não estivermos produzindo frutos conforme a vara Brana, por que conforme? O irmão Brana mostra que o grão de trigo que foi lançado na terra lá, no princípio, né, em Éfeso, que foi Jesus, que a igreja trocou o conhecimento, do Pentecostes, quando o molho foi movido, a semente foi movida sobre a igreja, eles enterraram aquela semente, trocou pelo conhecimento. E o irmão Brana diz que ele começou a brotar com Lutero, né? Wesley e Brana. Então chega outra vez, irmão Brana chega, diz que chega outra vez ao grão original. É a mesma vida. Aí nós vamos lembrar daquela colocação que o irmão Brana nos traz, né? Da árvore onde se enxerta aquelas várias sementes, e mais cada semente daquela enxertada na árvore, né? Enxertada no tronco da palavra, aquela árvore romana produz frutos romanos. Aquela árvore batista produz frutos batista. Hoje, qual é a maior árvore que temos? Né? Vamos mudar o nome dela, vamos dizer que é Laodiceia. Você vê as pessoas pensando que estão se convertendo a Deus, eles estão simplesmente se convertendo a um laodiceano, se convertendo a uma igreja. Não é verdade? Não é o fruto da palavra. Quando verdadeiramente deve se converter
a palavra de Deus e a revelação. Porque quando as pessoas se convertem à palavra de Deus pelo Espírito Santo, ele entrará no programa de Deus, como vendo os 7 mensageiros, vendo o 7º anjo, o último anjo da igreja, onde Deus prometeu que ele traria a vida original, lá do primeiro grão que se perdeu, através das eras e através do ministério de Elias, seria restaurado e nos voltaria a fé original do dia de Pentecostes, né? Daquela fé onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Deus. É o mesmo derramamento, é o mesmo Espírito Santo, para assim trazer o mesmo poder e deixar o mesmo Deus trabalhar em nossa vida. Então, alimentados por Deus, vivendo as festas de Deus. Quando nós chegamos são 7 semanas, né? Foram 7 semanas, foram 7 mensageiros. Jesus ressuscitou no 50º dia, ele desceu, né, sobre a igreja, 7 semanas. Mais um dia ele estava na igreja. 7 eras da igreja, mostrando aquelas 7 semanas lá atrás, daquela festividade. 7 dias, 7 semanas. Então, nós nos encontramos aqui outra vez para esta festa, celebração das festas do Pentecostes, da vida de Deus, né? Alimentando do pão asmo, do pão sem fermento, que é toda a palavra de Deus e toda a doutrina dos apóstolos e profetas. Quando falamos apóstolos e profetas, hoje não temos apóstolos naquela qualidade que foram os nossos irmãos lá, com o Senhor Jesus, mas temos apóstolos hoje. Então os apóstolos que nós alimentamos, se for o caso, não os de hoje, mas sim os da Bíblia. Amém? Amém. E dos profetas também, que cumpriu até o irmão Brana, e nada mais. Por quê? O 7º anjo, ele seria, como ele foi um mensageiro à era de Laodiceia, ele tem o ministério de filho do homem. Filho do homem nos ensina o irmão Brana na mensagem da festa dos trombetas, que é Deus numa carne humana. Deus, no profeta de Malaquias 4, 5 e 6, trazendo o ministério do Filho do Homem e também o ministério do 7º anjo, onde se cumpriria todo o segredo de Deus. Então você começa a olhar essa semente da festividade de Deus. Nós podemos ter um alimento puro, que causará em nós substâncias de fé, substância de arrebatamento, substância de transformação de vida. É isso que vai mudar o nosso ser. É isso que vai mudar os nossos corações. É a mensagem, o grande estrondo do 7º anjo, onde ele proclama esta mensagem de Deus, e isso traz fé ao nosso coração. Ou seja, nos leva ao estado original de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro sentimento comunitário, como igreja do Senhor, sem nada romper o companheirismo, sem nada tirar a nossa alegria. Foi isso que aconteceu nas eras da igreja. Apareceu o pulgão, a lagarta, a aruga. Foram bichos que cada um teve a sua função. Uma comeu o tronco, outra comeu as folhas, né? As folhas que apontam o companheirismo, aquela alegria da árvore está nas folhas, não é verdade? Quando você olha uma árvore sem folha, está triste. Mas quando você vê ela toda verdolenga, né? Cheia de folhas e flores, aquele companheirismo, aquele amor lindo, né? Então aquilo é gostoso de se olhar. Então tem todos esses lados. E foi isso que o diabo fez. E é isso que Deus veio restaurar através do 7º anjo. Até mesmo a semente que foi movida sobre a igreja, o pulgão tirou aquela vida. Agora é hora desta vida outra vez em Deus. Então esse mês de abril, vamos pensar um pouco nessa festividade, né? Festividade do grão, do pão asmo, né? Você viu que foi o pão
e o sacrifício do cordeiro. Jesus tomou a ceia, na sequência ele foi sacrificado. Os apóstolos tomaram a ceia com ele e logo o sangue do cordeiro foi aplicado, né? E aquele molho foi movido sobre a igreja e desceu no dia de Pentecostes. E quando é que nasce o cordeiro? É o abril, né? O Abibe, o grande Abibe de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje também movido em nossos corações. Amém? Senhor Deus, te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que esta palavra seja movida sobre os nossos corações, movida sobre o nosso viver, com esta mesma vida do grão, o qual, tendo ceado, mostrando ser o nosso pão sem fermento, sem pecado, é o pão que desceu do céu, e nos disse: todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nós queremos nos alimentar deste pão da vida, Senhor, deste maná do céu que o Senhor enviou, para saciar o nosso coração, saciar esta sede de vida eterna. Ajuda cada um de nós, Pai, posicionando-nos dentro da sua palavra, preenchendo o nosso coração, ao ver a grande festa do Senhor, meu Pai. Verdadeira celebração, ou como disse o profeta, adoração, Senhor. O mundo tem as suas celebrações, seus rituais, mas nós queremos te adorar de todo o coração. Abençoa o teu povo, Pai. Eu rogo a tua bênção neste momento, mais uma vez, sobre a viagem do irmão Leônides. Já esteve ali tantas vezes e hoje aqui é um testemunho vivo para nós, Pai. Já estivemos ali em aflições, mas hoje é só para confirmação que tudo está bem, o que o Senhor fez está ótimo, excelente, Pai. Nós te glorificamos por isso. É uma vida preciosa para nós, faz parte do nosso ser, é parte do corpo, Pai. Nós te agradecemos pela vida dele, pelo desempenho e a fé na sua palavra. Abençoa nesta viagem juntamente com a tua esposa, Pai. Eu rogo pela irmã Mônica, Senhor. Não sabemos o que pode estar acontecendo. Que se há algum espírito contrário, ou como disse o irmão Elcio, de contrariedade, que seja repreendido, que ela venha ter paz no coração. Amém. Que ela venha ter a felicidade que o Senhor tem para ela, Pai. Talvez o inimigo só deseja arrancá-la, mas é uma ovelha que está nos braços do Senhor, e o Senhor diz em sua palavra, em João 10, que estando nos teus braços, o inimigo não pode arrancar. Abençoa, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa o Carlinho, juntamente com a sua irmã e seus familiares. É uma hora difícil em que a mãe dele tem cruzado o rio, Senhor, e eles têm ficado de cá. Só o Senhor pode ajudá-los e abençoá-los. Apresentamos eles ao Senhor. Mais uma vez, a filha do nosso irmão pastor Valber teve problemas no coração. O Senhor já tomou conta da situação, Pai. Ainda a medicina prevê que ela tem que passar
por uma cirurgia, mas que o Senhor possa alcançá-la antes do médico. Quando ele fazer exame, ele possa constatar: não tem mais nada. Tu és o grande curador, Pai. E também está marcado para amanhã a cirurgia que, através dela, o Senhor trará à vida mais uma criança neste mundo, Pai. Que o Senhor possa guiar o médico ali naquele parto, todo o ser dela, todo o sistema nervoso, sistema mental, seja tranquilizado, Pai. E o Senhor seja nas mãos dos médicos e tudo possa ocorrer bem. Que o pequeno Isaac que está por chegar receba também a bênção do Senhor. Amém. Juntamente com toda a família que ali espera ansiosamente, Pai. Confiando no Senhor. Nos unimos a eles em fé e rogamos estas bênçãos. Leva-nos para casa descansados no Senhor, guardados em sua presença, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz. Sábado, se Deus quiser, estaremos aqui. O irmão Gilson estará trazendo a palavra de Deus para nós neste sábado. Deus abençoe, viu, irmão Gilson? E até sábado, se Deus quiser. Vamos em paz.